A imprensa, senhores e senhoras que faz parte desta sessão nesta manhã, e aos meus pares. Eu fico aqui imaginando o ITBI, o IPVA, o IPTU. Cobrança nosso povo tem demais. Agora é bem feito que não pague nada disso mesmo. Não tem que pagar não. Vai pagar para quê? Se não vê o dinheiro, se não vê a saúde funcionando, a educação funcionando do jeito adequado que é para ser, se não vê a segurança funcionando, se não tem estrada, não tem vias, não tem logadouro, não tem sinalização, não tem pintura de umas placas, como acabou de ser falado aqui. A população vai ficar jogando dinheiro fora para quê? Para dar para ficar colocando em caixa? E não dar o retorno para a população? Paga se estiver satisfeito com a prestação de serviço. Vereadora Divina Márcia, se a senhora colocar uma empregada doméstica na sua casa para fazer a comida e a senhora sair daqui com fome e chegar lá e não tiver almoço, a senhora vai falar uma vez, duas vezes, na terceira vez a senhora vai ter que trocar. Vai ter que substituir. E infelizmente o povo está morrendo de vontade, mas não chega a época de tirar esse prefeito daí. Não chega a hora de substituir. Dessa forma, fica o povo, nós temos uma Ferrari no valor de 1.300.000, que você paga R$ 95 para ser transferida ali no Detran, para o seu nome. Mas se for comprar uma casinha, financiada pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 100.000, 2% de ITBI. Com 10 dias, se for vender essa mesma casa para outra pessoa, mais 2% de ITBI. E assim vai. Imóveis se registra quantas vezes? Vereador Carlos Braga, bacharel em direito, advogado conceituado. Como é que se pode registrar uma coisa 500 vezes? Como é que se registra e escritura uma casa 500 vezes? Se passar de dono 500 vezes, é 500 vezes que tem que registrar. Por que isso não já criou-se nesse país um registro único de imóvel? Igual tem o registro único do Renavan, dos veículos. Por que toda vez tem que se pagar um ITBI de 2% e não paga simplesmente uma taxa única por transferência de imóveis? Não é nesta cidade, não, é no Brasil inteiro. Inviabiliza qualquer cidadão de baixa renda que for financiar uma casa na Caixa Econômica. Hoje eles ainda fazem o seguinte, eles embutem já essas despesas no financiamento. Você vai escriturar uma casa no valor de R$ 100.000 aí, você gasta R$ 5.000 de documentação. Isso se ela tiver com IPTU, todos os impostos Vossa em dias. Excelência me concede a parte? Concedo. Eu acho que Vossa Excelência, vereador atuante, terminando o curso de Direito, está se aperfeiçoando e conhecendo cada dia mais que passa. Como nós também estamos estudando. Mas Vossa Excelência há de convir que não se pode tirar a cobrança dos impostos, até porque o cartório, por exemplo, não dispensa nem uma cibalena. Nada. Se você vender a casa hoje para um cliente, amanhã outro comprar, e ela for vendida 10 vezes no mês, o cartório não dispensa R$1. Então não seria o município de dispensar também. Ora, Vossa Excelência recomendar o povo de Palma não pagar os nossos impostos, mas Vossa Excelência não podia fazer isso não. Vossa Excelência paga, não paga? Tem que Vossa não Excelência pagar. paga. Sabe Vossa por que eu Excelência ainda paga. pago? Eu Vossa ainda Excelência pago para paga. não escutar a chacota. Vossa Excelência me deu a parte. Vossa Excelência paga. Vale. Então o cidadão de bem, com certeza não precisa de uma recomendação dessa, porque ele sabe dos seus compromissos. Agora, dizer que tem deficiência e que precisa do prefeito ajustar, do governo ajustar. Por exemplo, o governador Siqueira Campos decretou estado de calamidade pública na saúde do Tocantins. E está aí o HGP sem fazer nada, parado. 5 meses de governo e não disse a que veio ainda para a saúde. Então assim, companheiro, eu acho que de todos os cantos que você possa andar e analisar e ver as ações do município, do governo do estado, do governo federal, tem deficiência. Nós parlamentares temos é que sugerir, fiscalizar e sugerir. Então quer dizer a Vossa Excelência que eu sou contrário. Quem tem uma Ferrari é milionário. É milionário. O cidadão que tem uma casa simples não é diferente. Quem tem uma Ferrari paga imposto por ter Ferrari. Quem vai ter uma casa de 50 mil paga imposto por uma casa de 50 mil.
Isso é legislação, é a lei, é a Constituição brasileira que manda, que determina. Temos que respeitar a lei. O senhor vê como é que é, ó. Confundiu tudo. O cara que tem a Ferrari está pagando menos de quem tem a carro de 100 mil. O camarada que tem a Ferrari, ele paga R$95 para transferir um carro de 1.300.000. Enquanto o cidadão tem uma casa de 100 mil reais, ele está pagando aí R$2.000 só de ITBI. Então eu não estou dizendo aqui que prefeitura tem que baixar ou que não tem que baixar. Baixar, a prefeitura não vai baixar nada e nunca baixou. Só foi aumentada taxa aqui nesse governo de 8 anos, triplicou tudo quanto é taxa. Inclusive no ano de 2009, aqui no final de dezembro, foi votado 45 aumentos de taxas, tributos e tudo aqui nessa casa. Agora, porque o Zé tem a vida dele idônea? Ou tem a vida dele no mundo do crime? Eu tenho que me atualizar pelo Zé? Eu não posso aceitar mais, é o camarada dizer, sempre foi assim. A saúde de Palmas aqui não está boa, porque lá de São Paulo também não está. Quer dizer, a minha casa está uma bagunça, porque a do vizinho também está. Eu tenho que fazer minha parte, vereador. Eu tenho que fazer minha parte, foi para isso que o povo me colocou aqui. Falar de passagem do ônibus, quem não está escutando essa ladainha? Desde quando eu cheguei em Palmas, em 97, que eu escuto essa ladainha. Vamos aumentar a passagem do ônibus, que é para melhorar a estrutura. Estrutura, mas não identifica qual é a estrutura. A estrutura de quem? Da empresa? Para comprar mais ônibus novo? Do bolso do proprietário? Qual é essa estrutura? Porque parada de ônibus, estrutura não tem. Motorista de ônibus mija aí lá no fundo dos ônibus, aí, escondido. Porque não tem um banheiro decente em parada de ônibus nenhuma. Toda vez que se aumenta a passagem do ônibus aqui, há uma história de melhoria. Melhoria, nada, até hoje. Pode vocês da imprensa analisar todos os aumentos das passagens de ônibus e os acordos que foram feitos, se foram cumpridos. Falar aqui de conselho municipal, isso é uma palhaçada, esse conselho. Vergonhoso. Vergonhoso esse conselho. Pode fechar as portas. Induto de pilantragem. Induto de pilantragem é o que é esse conselho. Não venha dizer para mim que tem idoneidade, porque não tem. Só vai ter idoneidade. Por que não já aprovou aqui? Por que o prefeito não mandou para fazer uma concessão, fazer com a Universidade Federal para que ela faça uma planilha de custo? Planilha de custo essa quem apresenta é o Setub toda vez. Aí nós vamos analisar as galinhas que estão sendo vigiadas pela raposa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o povo não merece isso não. Vamos fazer a coisa séria, eu voto. Vamos fazer a coisa séria que eu voto a favor. Agora vim aqui toda vez dizer que a passagem do ônibus vai aumentar para melhorar o sistema. É brincadeira. Ninguém mais acredita nisso. Não tem mais menino. Não tem mais bobo. Ontem eu estava aqui pegando meu celular, chegando as mensagens para mim com um monte de número atrapalhado. No celular da minha mulher eu liguei, que diabo tanta mensagem? Rapaz, é a Hanna que está aqui futricando no telefone. Minha menina tem 1 ano e 8 meses. Então hoje não tem mais ninguém bobo, vereador Lúcio. Não tem ninguém mais bobo. Não adianta vir dizer aqui, então vamos melhorar o sistema. Vamos juntar aqui os 12 vereadores, vamos fazer um acordo com a empresa de ônibus, vamos fazer um acordo com esse conselho. E vamos dizer o seguinte, a partir do momento que tiver a estrutura, que tiver os ônibus novos rodando e tudo, nós vamos votar no aumento. Eu voto. Meu voto favorável. Se a população achar ruim porque eu votei, eu vou arcar com as consequências. Nas urnas, no voto. Agora, tanta credibilidade que já foi dada, com tanto aumento que já foi dado, esperando essa nova estrutura e não chega, por que agora nós vamos votar de novo, vamos aprovar, vamos ficar favorável, se essa estrutura não vai acontecer outra vez? É que nem meu pai já dizia, quando um homem engana a gente uma vez, o sem vergonha é ele. Agora, quando esse mesmo homem engana a gente 2 vezes, sem vergonha somos nós. Então, meu amigo, eu não vou enganar mais não. Só sou favorável depois que eu ver a estrutura, vereador Valdemar. Depois que eu ver a estrutura aí bem feita. Foram daqui para Curitiba ver a estrutura. Que é um dos melhores transportes públicos do Brasil. A estrutura lá é boa. Chegou proposta aqui de transformar a estrutura de Palmas igual a estrutura de Curitiba. De fazer, vereador Carlos Braga, um ponto de ônibus decente, com banheiro. Tem ponto de ônibus aí que tem até a lanchonetezinha para aqueles que vão transitando ali e estejam com fome. Tem gente com saudade daquele terminal. Tem gente com saudade daquele terminal. O povo tanto criticou o terminal, hoje está com saudade, porque o sistema consegue ser pior. Então não é a questão aqui de ser vereador de oposição, querer falar mal dos colegas ou qualquer coisa, não. Eu acho que nós temos que acordar para a realidade.
Eu fiz uma enquete no meu site, vereadorcavalcante.com.br, qualquer um pode ir lá e ver. Como é que está a aceitação da administração? Péssima, está batendo recorde. Está lá no site. É péssimo e, em segundo lugar, ruim. Terceiro lugar, regular. Bom e ótimo, não tem nenhum voto. Então isso precisa ser aceitado. Isso precisa que o povo veja. A administração veja como é que está sendo a sua aceitação pela população dessa administração. Permite uma parte, vereador? Entre os senhores aqui, permito a parte do vereador Valdemar Júnior, meu colega de parlamento. Queria parabenizar Vossa Excelência pelas suas colocações e quero contribuir um pouco mais com o seu discurso aí. Nós temos a obrigação de estar realmente fiscalizando, como Vossa Excelência disse. Eu tenho me preocupado muito com a questão do transporte coletivo em Palmas. Me preocupado por uma questão de consciência, por uma questão de conceito, por uma questão de ser cidadão palmense. Não por ser vereador. Porque, como vereador, nós não temos a obrigação e não temos as condições de estar legislando sobre a matéria. Mas, por ser cidadão, e até por um dever de como vereador, eu sou muito cobrado lá na rua em relação a isso, e Vossa Excelência também não é diferente, todos aqui são, né? A primeira pessoa que o usuário vem reclamar é aqui na Câmara de Vereadores. Ele não vai no Conselho, ele não vai na Prefeitura, mas vem aqui na Câmara reclamar conosco. Eu acredito que nós temos todas as condições do mundo de estar cobrando isso. Mas a nossa condição de cobrar, hoje, ela é limitada a reuniões com os setores que estão envolvidos. Como a reunião que aconteceu na semana passada. E eu acredito e quero convidar a Vossa Excelência a estar nessa mesa de negociações, de reuniões, nas próximas edições que ocorrerem. Que é dessa maneira, vereador, que hoje nós, parlamentares, além da tribuna que nós temos que é livre, temos de estar cobrando e temos de estar tendo as condições de participar. Porque com a criação do Conselho e a ausência de poder desse parlamento de estar aí legislando sobre a matéria, no Conselho nós temos um representante. E eu aqui acredito que temos representado bem lá dentro, defendendo os interesses dos parlamentares e o posicionamento dos parlamentares dentro do Conselho Municipal de Trânsito. Eu acredito que se nós formos fazer enquete, eu tenho muito medo disso. Tem um deputado federal, que é meu amigo, seu amigo também, deputado César Halum, que já dizia o seguinte: quando ele era empregado em empresas, ele tinha até medo de tirar férias com medo do patrão não sentir falta dele. Então a enquete, ela é uma faca de dois gumes. Eu faço enquete todos os santos dias no meu programa de rádio. Nunca coloquei lá o que é que o povo avalia do meu trabalho como vereador. Porque eu tenho receio em relação a isso. A enquete que eu faço para consumo interno. No seu site, a enquete da Prefeitura, todas que eu vi até hoje é de que realmente a Prefeitura está desandando. Mas não tenho coragem, vereador, de colocar lá num site, outra coisa qualquer, no meu programa de rádio, como é que está a atividade ou a atuação do vereador Valdemar Júnior. Porque quem participa disso, dessas enquetes seja de site ou seja de programa de rádio, não é a maioria da população. Ela não reflete uma realidade fidedigna, vereador Carlos Braga. Pesquisa, ela tem que ser cientificamente entabulada. E Vossa Excelência sabe muito bem disso. Então, mas dá um rumo para que a gente possa ter noção. Que a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu quero, só para concluir o assunto, convidar a Vossa Excelência para que a gente possa estar realmente participando, assim como o vereador Fernando Rezende e os demais vereadores, com a CETURB e com o Conselho Municipal de Trânsito, para a gente estar fazendo as cobranças necessárias, vereador, para a melhoria do transporte coletivo de Palmas. Nós precisamos achar a solução ideal para o transporte coletivo da nossa capital. Precisamos. E hoje o que nós temos? Nós temos um lado a posição do CETURB, um outro lado um meio termo do Conselho, e nós aqui, que somos de oposição, batendo 24 horas nessa questão de aumento de tarifa. Eu não quero apenas ficar discutindo questão de tarifa. Eu acho que hoje a tarifa ela é pequena para o tamanho do problema que nós temos da falta de estrutura no transporte coletivo do nosso município. Obrigado, vereador. Você arrumou meu tempo aí, que estava com 2,5, viu? Estava com 2,5 meu tempo aí, o vereador Fernando Rezende, o vereador Valdemar ocupou mais, arrumei, 2,5.
Desculpe, vereador, por ter ocupado um pouco mais o tempo lá. É 2,5. Aí o presidente tinha mandado parar. Não parou? Sou eu. Então, o certo tem que ser o certo. É 2,5. Eu marquei. É dessa forma, vereador. Só que eu só vou ser convencido a partir do momento que tiver um órgão fiscalizador com pessoas capacitadas para elaborar outra planilha. Enquanto não tiver, não me convence. Não me convence estudar um conselho que estuda uma planilha dada pela CETUB ou pelo dono da empresa do ônibus. Para mim, convence uma empresa especializada, de preferência a Universidade Federal do Tocantins, porque não vai ter nem custo. Os próprios acadêmicos fazem isso. E os professores analisam os dados e fazem a base de cálculo do curso de Ciências Contábeis e Economia. A partir do momento que tiver essa outra planilha, para confrontar com aquilo que o empresário mostra, aí eu vou começar a perceber que a decência começou a chegar. Enquanto isso, eu não vou poder. É muito fácil o camarada dizer que gasta para fazer um serviço para você de para Vossa Excelência de R$1.000, vereador Carlos Braga. E dizer que gastou 800 sem lhe comprovar nada. E se ele apresentar recibos e nota lá que o senhor não tem como ver. Eu quero ver se depois que o senhor fizer toda a cotação, todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo o tanto de pilantragem. Vocês viram agora no Fantástico essas licitações da saúde aí? Uma vergonha. Graças a Deus está indo tudo para preso. Tem que meter a pena nesse povo. Tem que ir preso mesmo. Tem que ir preso. Ladrão tem que ir preso. Então estão aí, o povo morrendo nas filas de hospital, comprando medicamento vencido, prefeitura de Porto Velho, prefeitura de tudo quanto é lugar. Então isso aí, essas maracutaias de recibo, de nota fiscal, todo mundo pega em todo canto. Infelizmente, nosso país ainda passa por uma modernização da globalização que ainda não chegou aqui. E essas pilantragens ainda acontecem, essas vantagens pessoais. Então, senhor presidente, senhores e senhoras, eu estarei aqui lutando simplesmente pela que a coisa seja correta. Nem que a passagem do ônibus vá para R$3, mas vamos provar à população e vamos mostrar que ela tem um serviço digno para atendê-los. Não adianta ser R$1 e não prestar. Muito obrigado, senhor presidente.